Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós temos como sugestão para o nosso devocional o dia do feriado de hoje, que é o dia de Corpus Christi. Então, o corpo de Cristo é homenageado nessa quinta-feira, neste feriado. Engraçado, eu estive analisando que este feriado foi criado pela Igreja Católica Romana no século XIII, com o Papa Urbano IV, quando ele quis prestigiar uma freira belga que tinha visões, e numa dessas visões, Cristo apareceu para ela e pediu que o corpo dele fosse homenageado. Daí então começou essa história e findou virando um feriado. Como o nosso Brasil é um país de tradição católica romana, foi colonizado, inclusive, como sendo a religião oficial, deixou de ser, quando gerou a República Brasileira, o país é cristão, mas não é mais católico romano, não é laico. Bom, pode exercer todas as religiões, mas, graças a Deus, existe uma predominância cristã no nosso Brasil. Inclusive, aproveito a oportunidade para dizer, peço a Deus que esse sentido de predominância cristã continue no Brasil, que jamais isso seja mudado, muito pelo contrário, o cristianismo no Brasil seja cada vez mais sério, mais bíblico, mais comprometido com o próprio Cristo. Enfim, eu estou querendo dizer que realmente eu acho que a origem deste feriado tem a ver com uma certa idolatria. Por quê? A gente não deve adorar o corpo de Cristo, a gente deve adorar o Cristo todo, Cristo completo, o Cristo integral, não apenas uma parte do Cristo, não é? Então é nesse holismo que nós devemos adorar a Deus, e somente a Deus. Não podemos adorar mais ninguém. Adoramos a Cristo porque reconhecemos que Ele é verdadeiramente Deus. Realmente entendo, no meu aspecto teológico também, à luz das Sagradas Escrituras, que Isabel estava certo quando saudou Maria. Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. E bendita és vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, é mesmo a santa. Como são santos todos os que creem em Cristo, são separados e chamados pelo Evangelho ao Senhor Jesus Cristo, tornam-se santos. Basta lembrar que as cartas paulinas foram destinadas aos santos de Roma, aos santos de Éfeso, aos santos de Colossos, e assim por diante. Quem eram esses santos? Eram o povo de Deus. O povo de Deus é um povo santo, é um povo separado. Então, está certo o que o Isabel disse, não é? E está certo o que a declaração chamada reza diz também, salve Maria, não é? E até o momento que diz, mãe de Deus. Porque é o seguinte, quando Deus se fez carne, diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e o verbo, a palavra, se fez carne, e a palavra era Deus. Era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória essa como a do unigênito do Pai. Então, realmente, é essa glória que a Bíblia revela Jesus Cristo como sendo verdadeiro Deus. E o maior fenômeno da história, sabe, o maior evento da história, foi, sem dúvida nenhuma, o fato de Deus ter se encarnado, Deus ter vindo ao mundo, ter se feito homem. E ele realmente é eterna e completa e verdadeiramente e totalmente homem. Assim como é também eterno e verdadeiro e completamente Deus. Jesus Cristo subiu aos céus, mas quem está aos céus intercedendo por nós, pecadores, não é a mãe
de Maria, não é a mãe Maria, é Jesus Cristo. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, como também não há outro nome debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Portanto, isso é indiscutível, gente. Agora, eu querer dizer que quem saiu de Maria era apenas o homem? Não, não é verdade. O que saiu de Maria é um homem-Deus e um Deus-homem completo. Ou seja, em Cristo há esta união hipostática, ou seja, a união das duas naturezas, a natureza divina, a natureza humana, na pessoa de Cristo. Elas estão ali na pessoa de Cristo de um modo distinto, é verdade, mas inseparável da pessoa de Cristo. Então, eu não tenho, a partir desse momento, de dizer outra coisa e de reconhecer, senão que quem nasceu de Maria foi Deus, homem e Deus. Portanto, nesse aspecto, ela é a mãe de Deus. Não em outro aspecto. Nem ela, nem Pedro, nem Paulo, não tem nenhum outro que seja semelhante ou igual ao Senhor Jesus Cristo. Ele é ímpar na história. Agora, o grande milagre e a grande manifestação do amor de Deus foi o fato de Deus ter se tornado homem. E por que ele se tornou homem? Porque ele nos amou, porque ele providenciou uma salvação para os homens. Como diz Anselmo de Cantuária, que é tido como pai do escolasticismo medieval, não é? E escreveu um livro, Porque Deus se fez homem, não é? Ele trabalha com algumas hipóteses interessantes. Uma hipótese um tanto comercial é que é o seguinte: quando o homem pecou, no caso Adão, a ofensa foi muito grande, a ofensa foi avultada, porque a ofensa que Adão cometeu foi contra o Deus único, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que não há nenhum semelhante, nenhum igual. Então, o que tornou essa ofensa foi o fato da ofensa ter sido a Deus. O que torna a ofensa grave é a pessoa ofendida. Por exemplo, você pode ofender uma pessoa, mas você, quando ofende uma pessoa que está num grau, numa posição de destaque, como, por exemplo, um presidente da República, é um exemplo apenas que eu estou dando, não é? Quando você ofende, por exemplo, o seu pai e a sua mãe, não é a mesma coisa você ofender seu irmão, entende? Depende, então, da posição do ofendido. Por isso que a ofensa que o homem fez foi extremamente grave, e a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus exige um reparo, uma condenação por essa ofensa. Aí é que está a grande manifestação do amor de Deus, porque Deus se fez carne. Cristo, segunda pessoa da Trindade, deixou a glória e desceu dos céus e tornou-se, através de Maria, homem como nós, e diz a palavra de Deus. Ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Assumiu realmente esse corpo mortal. Assumiu, sim, esse corpo mortal sendo verdadeiro homem. Através desse corpo, ele tomou certas limitações, ele deixou a glória, ele se humilhou até a morte de cruz. Exatamente por causa dessa humilhação que ele voluntariamente assumiu, é que ele teve sede, teve fome, sentiu sono, sentiu cansaço, decepcionaram, né, a Jesus Cristo, o traíram, esbofetearam, fizeram várias coisas, nós sabemos, inclusive ele foi até tentado. Em todas as coisas, diz a palavra de Deus, ele foi tentado, mas não caiu em tentação. Então, tudo isso ele se submeteu e ele fez por amor a nós. Agora, quando ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário para satisfazer
não Satanás, a ninguém senão o próprio Deus, a justiça de Deus, que era o ofendido, quando ele assumiu, aí, queridos, esse sacrifício ou essa oferta se avulta, porque quem está dando a oferta do perdão, quem está oferecendo a oferta da salvação, é o próprio Deus. Por isso é tão grande a salvação, e o apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos, se olvidarmos a tamanha oferta, a tamanha salvação? Não há realmente possibilidade alguma. Então, que esse feriado do corpo de Cristo, tá, que está ligado, evidentemente, na concepção da teologia católica romana, à Eucaristia, porque é essa a interpretação que se dá, a palavra Eucaristia, que é a Santa Ceia, né, a ceia do Senhor, ela significa, na verdade, essa expressão, o ato de dar graças, porque Jesus tomou o pão, tomou o vinho e deu graças. Eucaristia, tá? Então, esse feriado lembra exatamente a Eucaristia, na forma de entender católica romana, que é o corpo de Cristo, entendeu? Que é o corpo de Cristo. Bom, e a igreja também é o corpo de Cristo. Paulo, na carta aos Coríntios, diz claramente: a igreja é o corpo de Cristo. Não é como o corpo de Cristo, é o próprio corpo de Cristo, a igreja. Então, perceba que a igreja católica foi mais além ainda e criou essa doutrina chamada transubstanciação, que aquele pão que tomamos na ceia se transforma, se torna no corpo de Cristo, que não é aceito, evidentemente, por uma boa parte dos cristãos, inclusive os protestantes, né? Nós, protestantes, não aceitamos assim, não vemos isso. Mas eu também não reduzo a Eucaristia, ou a ceia do Senhor, a um mero simbolismo. Eu entendo que, além do simbolismo, existe uma presença real e mística nos elementos do pão e do vinho, para que, através dela, Deus nutra, Deus fortaleça, Deus revigore, Deus alimente o seu povo, que é a sua igreja, aqueles que dignamente participam da ceia do Senhor, são privilegiados, são, assim, fortalecidos e alimentados. Por isso, a gente não deve negligenciar a ceia do Senhor. Paulo diz assim que a gente não deve fazer isso, não é? Porque também não deve ser vulgar a nossa participação na ceia do Senhor, para que a gente não incorra em erros e em pecados. Mas não queremos estender o nosso assunto, lembrando que hoje é o corpo de Cristo, e que Cristo, olha só, assumiu um corpo débil e frágil, para que um dia os seus irmãos, aqueles a quem ele salvou, aquele a quem eles veio buscar, aqueles que o têm como seu Senhor e Salvador, recebam um dia um corpo semelhante ao dele, não um corpo mortal e incorruptível, ou incorruptível, mas um corpo incorruptível. E isso para morar com ele eternamente. Então, esse feriado deve nos lembrar exatamente a encarnação, o objetivo dessa encarnação, e o desejo final de Deus é que um dia estejamos morando com ele eternamente. Para isso, precisamos de um corpo como o dele. Que maravilha, né? Que Deus nos abençoe, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Até uma próxima, queridos.